A primeira tendência que a gente percebe é a atenção aos diferentes tipos de microempresa. Paulo, de onde você está tirando o raio dessas tendências? Primeiro, algumas situações de comportamento de mercado que chegam aqui. Na Leb, hoje, nós já atendemos ao longo de 5 anos de empresa, né, uma empresa de marketing e vendas para contador, mais de 150 escritórios. Então, a gente atua desde 2019, então é muita experiência que a gente tem. É todo santo dia respirando somente esse mercado. Então, assim, a gente entende bem o mercado do contador. Além desses clientes que a gente atende sempre tem um contador vindo trocar ideia, negociando com a gente, ou seja, é muito mais do que isso de contadores que a gente já conversou. Eu converso com diversos contadores durante a semana e agora com a IAConte, esse número sobe, né? Eu converso com muitos contadores. Então, eu consigo ter o contexto tanto no âmbito estratégico quanto no âmbito operacional, né? O que está pegando mais o contador. Além de analisar também tendências de outras empresas que citaram, né? Que a gente pode ter como tendência para 2025, observação de algumas grandes empresas do mercado contábil. Então, tem um pouco de tudo aqui. E o que seria atenção aos diferentes tipos de microempresa? O contador, hoje, até mesmo quem já tem uma contabilidade mais clássica, assim, tem um escritório com mais de 20 anos, 30 anos de experiência, está se atentando para esse tipo de cliente, para a microempresa, né? Para esse cliente pequenininho, porque ele entende que ele pode vender para o grande e ele pode vender para o pequeno também. Então, ele pode vender para todos os tipos de cliente. E por que, que é interessante a gente salientar os diferentes tipos de microempresa? A gente tem 3 tipos de microempresa que a gente categoriza aqui para poder montar a estratégia. Então, nós temos tanto quem se enxerga como negócio, então, o cara que se considera como empresário mesmo, ou seja, ele está começando, ele está em microempresa, mas ele não quer permanecer em microempresa, então ele tem seja um e-commerce, um comércio local, ele é um prestador de serviço que contrata outros profissionais, enfim, ele se enxerga como um negócio e ele quer crescer como negócio. Então, esse cara tem algumas necessidades específicas, tá? Que outros microempresas não têm. O que seria esse segundo, por exemplo, o famoso PJ, que é o cara que só precisa ter uma PJ para trabalhar em algum lugar. Se fosse alguns anos atrás, talvez esse cara seria um CLT, mas hoje provavelmente ele vai ser contratado como PJ ou alguns segmentos que contrata, né, como funcionário ali, mas contrata pela PJ. Então esse cara tem outras necessidades. E os profissionais especialistas, que são os profissionais liberais. Paulo, esse cara não se enxerga como negócio, como empresa? Até se enxerga, mas ele é o famoso exército de um homem só, né? Ele é um profissional, então, por exemplo, área da saúde, arquitetos, a gente tem outros tipos de profissional que tem a PJ ali para poder trabalhar de forma liberal, mas não trabalha para outra empresa, presta serviço para empresas ou faz atendimento ao público, né? No caso de área da saúde e arquitetos. Então, a gente tem essas 3 categorias. E eu separei essas 3 categorias justamente porque a contabilidade, o serviço do contador, seja a contabilidade ou outros serviços que um escritório pode prestar, há particularidade em cada um deles, inclusive para aquisição. Então, se você quer o cara que se enxerga como negócio, você pode abordá-lo com um argumento, por exemplo, de consultoria trabalhista. E, por exemplo, o cara ele tem uma agência de marketing e ele está contratando outros PJs, por exemplo. Você precisa passar para ele
como que deve ser essa relação com os outros PJ que estão na empresa dele. Isso é uma necessidade que acontece muito no mercado, não só com agências de marketing, como outros tipos de empresa que não contratam CLT, contratam por PJ. Então, é um tipo de dor que o PJ não vai ter, e o profissional especialista até pode ter, mas em menor quantidade, né? O PJ é o cara que vai querer a contabilidade básica. Ali, ele vai querer o básico do básico, só a guia para ele pagar o imposto e as obrigações dele ali. Ele está fazendo aquilo porque ele é obrigado. Então, a partir do momento que ele for demitido da empresa que ele está trabalhando como PJ, provavelmente ele vai fechar a PJ dele. Então, tem essas questões que acabam influenciando muito, né? E tem também os profissionais especialistas que você, claro que nos outros dois, se você vier com um argumento de imposto, de economia de imposto, otimização tributária, você vai conquistar todo mundo. Mas nesse tipo de profissional, que é ele por ele mesmo, esse tipo de argumento funciona muito. E ainda mais que em algumas categorias você ainda tem algumas particularidades que você pode oferecer. Então, essa atenção aos diferentes tipos de microempresa é muito importante, tá? Porque é um tipo de categoria que as contabilidades estão enxergando que vai crescer muito em 2024. É sempre o maior número de empresas que abrem são microempresas, né? Porque estão começando, afinal. Então, são três tipos que você pode abordar e que você precisa ter um atendimento. Se você quer atender os três flows diferenciados até no operacional mesmo, tá? Não só no ponto de vista estratégico.